Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 17 de março de 2022 e hoje nós tivemos mais uma vez a sessão da Câmara de Vereadores em Eunápolis, como acontece todas as quintas-feiras. E é sobre essa sessão de hoje que venho aqui para estar comentando alguns pontos que ocorreram dentro da sessão, entre eles a votação do projeto de lei do Executivo que teve sua primeira votação aprovada para a criação de 400 novos cargos comissionados no governo, ou seja, 400 novos cargos que a prefeita municipal de Eunápolis, Cordélia Torres, poderá nomear sem a necessidade de concurso público ou de processo seletivo. Ocorre que essa sessão de hoje, ela teve muitas controvérsias. Sessão de hoje nós tivemos aí 15 votos favoráveis e 2 votos contra. Por que eu falo 15 votos favoráveis? Apesar do vereador presidente da Câmara, Jorge Maestre, não ter votado no projeto. Ele não votou no projeto, de fato, mas ele usou a tribuna e disse que estava de acordo com a criação dos cargos. Então, melhor ele tivesse votado, não tivesse utilizado do subterfúgio que ele tem de não votar em certas matérias, só votar em caso de empate. Mas o discurso dele na tribuna da Câmara ficou claro que ele era a favor da criação dos cargos comissionados. Primeiro ponto, eu venho aqui falar sobre a criação dos 400 novos cargos e o porquê dessa questão ser totalmente controverso. O vereador Renato Bromochenko apresentou um pedido de vista durante a votação para que o projeto fosse refeito dentre dos erros que estão no projeto. A exemplo, em uma parte do projeto de lei consta 400 novos cargos. Em outra parte fala 250 cargos. Foi colocado em votação a justificativa do vereador e o plenário da Câmara votou contra o pedido de vista. O que é pedido de vista? A retirada da votação seria a retirada da votação nessa quinta-feira para adiar para outro momento, a semana que vem, para readequar o projeto de lei de forma clara e objetiva. Mas foi rejeitado o pedido de vista do vereador por 15 votos a 2 e o presidente da Câmara ainda brincou com a situação. Ele disse que depois poderia ser resolvido eu acho assim, essa questão da ilegalidade, do texto ter divergência, da própria lei ter divergência, o próprio presidente da Câmara deveria usar sua prerrogativa para solicitar, quando o projeto ainda chegou na casa, na mão dele, do Executivo, para que o projeto fosse refeito, se de fato queria apresentar esse projeto e colocado em votação. A gente vê aqui uma manobra para beneficiar grupos políticos da cidade de Eunápolis. E o que me deixa espantado é as justificativas que vereadores fazem para tentar validar um projeto desse nível. O vereador Thiago Mota usou a tribuna da Câmara, ele, como sempre, faz aquele discurso, defende o povo, mas a competência é da prefeita. Eu defendo o povo, mas a prefeita pode fazer que eu estou votando a favor. Esse foi o discurso dele, porque ele fez uma justificativa totalmente contra do que é de fato que está acontecendo. Ele falou, olha, precisa se criar o projeto de lei que é prerrogativa do Executivo, nós sabemos que é prerrogativa do Executivo, a exemplo do cargo que tem para coordenador de iluminação pública, que hoje é um cargo e está passando para 4 cargos. Ou seja, mais 3 cargos, né? Ocorre que
A nossa iluminação pública, para ela ser feito o reparo, ela é feita por uma empresa privada. Uma empresa privada que, a exemplo do ano passado, essa empresa levou mais de R$1 milhão em troca de lâmpadas. Em troca de lâmpadas, no processo de troca de lâmpada referente à iluminação pública do município. Aí eu pergunto, os senhores que moram em Eunápolis, as ruas de Eunápolis vocês passam, vocês estão satisfeitos com o gasto de R$1 milhão e com os serviços que foram colocados à disposição para vocês? A gente tem acompanhado nas redes sociais a população reclamando da falta de iluminação pública. Aí o vereador justificou que ele votaria no projeto, um dos exemplos seria esse, que iria criar cargos para coordenadores de iluminação pública. Outro ponto, para que serve os administradores de bairro? Não é justamente para fazer esse levantamento do que é necessário em um bairro e levar até a gestão municipal para que o serviço seja feito? Se já tem uma empresa privada que presta o serviço, se já tem um responsável, uma secretaria que cuida do assunto, se já tem a empresa privada e tem os administradores de bairros, cabe os administradores de bairros levar até a secretaria responsável e passar para a empresa os pontos que precisam ser refeitos, trocadas as lâmpadas. Mas assim, na tentativa de justificar, e ali dentro eles têm a prerrogativa que só eles falam, mas aqui fora quem fala somos nós. Quem fala somos nós para tirar máscara desse discurso que não tem nada a ver com a realidade, tentando passar uma informação para a sociedade totalmente fora do contexto. Outro ponto questionável é a questão do administradores de bairros. Nosso município tem 60 e poucos bairros, acho que é 68 se eu não estiver enganado. Foram criados 100 cargos de administradores de bairros. E mesmo o vereador Renato ter apresentado essa informação, mesmo todos os vereadores ter recebido esse projeto totalmente controverso, totalmente com pontos questionáveis, os vereadores, 15 vereadores votaram a favor. Como é que você vive numa cidade que tem 60 e poucos bairros, 68, 66 bairros, e você como vereador aprova um projeto para criar a vaga de 100 administradores de bairros? Então a gente vê, pessoal, eu assisto às vezes a tribuna, as sessões ali na Câmara de Vereadores, tem hora que dá vontade de você vomitar das incoerências e das falas totalmente controverso, totalmente fora da realidade, onde vereadores ficam tentando tapar o sol com a peneira para beneficiar o executivo. Aí eu pergunto, esses vereadores vão ganhar quantos cargos desses? Esses vereadores defendem a população? A meu ver, não defende. Nós tínhamos aí uma denúncia de investigação contra a prefeita, onde supostas irregularidades de crime de responsabilidade fiscal, e nesse momento aparece 400 cargos para ser votado, e os vereadores que estavam ensaiando esse afastamento da prefeita vai votar a favor do projeto. Eu vou dar um recado aos vereadores que estavam ensaiando esse processo de afastamento da prefeita. Se posicione não. Vocês não são capazes de cumprir o dever que vocês têm, que é defender o povo. Vocês não são capazes de cumprir a obrigação de vocês. É melhor vocês ficarem calados, fazem igual os outros que já é a favor declarado da prefeita, se calem. Porque toda vez que vocês ensaiam uma coisa, vocês criaram o grupo do G11. Um mês depois foram desmascarados, foram tudo abraçar a prefeita. Depois ensaiam o afastamento da prefeita. 8, 10 vereadores, 2 a gente sabemos que é coerente, que defende a população. Agora o restante ensaiaram. Agora voltou novamente tudo para o colo da prefeita. Defender os interesses da prefeita. Faz isso não, que é feio. Vocês não defendem a população, vocês defendem interesses pessoais. Vocês defendem os empregos que vocês têm na gestão. Vocês não defendem o povo. E a gente que tem acompanhado desde 2017 os trabalhos da Câmara de Vereadores, a gente vê como é que funciona o jogo ali dentro. A gente sabe, a gente não é criança. E vocês tentam criar situação que vocês nunca vão conseguir cumprir, enganando o povo.
Vocês não estão aí para defender o povo. Me desculpe, mas eu preciso falar isso. A gente tem que ser coerente, a gente tem que ser coerente com a gente mesmo. Então seja coerente com vocês, assuma que vocês são incapazes de defender a sociedade. Nós temos aqui ainda, sobre esse projeto, o processo seletivo, que tem pessoas aprovadas dentro do projeto seletivo, mas que não foram convocados, e os senhores criam 400 cargos comissionados. Qual é a coerência para isso? E diante de tudo isso, diante de todo esse jogo, que ao meu ver é um jogo sujo, é a minha opinião, é um jogo sujo, um jogo que merece repúdio. A meu ver, nós temos aí, declaradamente por um vereador, a pior Câmara da história de Eunápolis. O vereador ainda foi mais longe e diz que é a Câmara mais corrupta da história. Se o vereador fala isso, quem sou eu para dizer nada contra ele, onde a própria Câmara se calou a respeito disso? Quem sou eu para dizer ao contrário? Aqui eu estou fazendo uso da palavra dele. A Câmara mais piririca, a Câmara mais corrupta da história de Eunápolis. Fala do vereador José Carlos Taxista. Isso foi ele que falou. Não foi eu que estou falando, não. Estou apenas reproduzindo a fala dele. Aí a gente vê esse jogo onde vereadores que, em vez de defender a sociedade, defende a prefeita nos seus interesses e também os interesses dos vereadores. Porque vamos ver quantos vereadores têm parentes nomeados na prefeitura? Vamos ver quantos vereadores indicaram cargos na prefeitura? Para a gente ver se o interesse é do povo ou se é de vocês. Teve outra situação, o vereador José Carlos, o vereador Renato Bromonchenko apresentou um requerimento para convocar a secretária de Educação para dar explicação sobre a contratação de livros e uma biblioteca virtual, onde chega a mais de 14 milhões de reais. E aí nós tivemos Arthur da Pé, nós tivemos vereador Zé Carlos Taxista, Carmen Lúcia e outro vereador, que eu não me lembro aqui agora o momento, que votaram contra o requerimento. Eu pergunto, nós não temos defensores. Nós temos a maioria defendendo o seu grupo político, defendendo os interesses deles. Porque se nós temos aí 14 milhões investidos em algo que nem sequer está sendo usado, biblioteca digital, as escolas sequer têm internet ou computador, que foi mais de 3 milhões de reais, quase 4 milhões. Aí um vereador faz um requerimento pedindo que a secretária de Educação venha até a tribuna da Câmara para dar esclarecimento o porquê disso. Aí nós temos vereador que vota contra. É um absurdo, isso chega a ser nojento. Quando esses senhores sobem e usam a tribuna da Câmara e dizem que está falando em nome do povo. Quem vocês acham que enganam? Não vai ficar enganando o povo. Nós não vamos permitir, eu não vou permitir que vocês fiquem enganando o povo. Goste ou não, ache bom ou não. Na hora que fizer algo positivo, a gente vai estar divulgando o positivo. Agora, fazendo esse tipo de manobra, não vai funcionar. As coisas precisam ser colocadas como elas são, entendeu? E a gente vai continuar acompanhando. Hoje, se um vereador se comporta de uma forma que a gente julga inadequado, que não é defesa do povo, a gente está criticando. Se amanhã ele mudar de postura e defender o povo, vamos divulgar. O que nós não vamos fazer é ficar calado aqui. Então eu deixo aqui o meu repúdio aos 15 vereadores que votaram a favor desse projeto. Todo mundo sabe que isso não é projeto para beneficiar o povo, isso é um projeto para beneficiar o grupo político deles mesmos. Usando da prerrogativa que tem, que é de votar, é deles, mas você não vê nenhum vereador, desses vereadores, quando a população sofre lá no regional falta de atendimento, você não vê eles lá fiscalizar. Vocês não vê eles indo lá fazer o papel deles de defender a sociedade. Nós tivemos aqui alguns pontos questionáveis.
Aí o vereador presidente da Câmara diz, se lá na frente, lá na curva, não sei aonde das tantas, a prefeita não estiver cumprindo com sua obrigação, a gente está aqui para resolver isso. Não, vereador, vocês estão aí para resolver antes que o mal aconteça. Depois que o mal aconteça, o dinheiro para voltar para as contas do município vai ser difícil, o dano causado à população vai ser irreparável, a saúde, a educação mal ofertada. Então, assim, os senhores estão apostando em algo que já tem 15 meses mostrando que não está correto, que não dá certo. Mas vocês continuam apostando, ainda fazendo esse jogo, que é jogar com o executivo em vez de defender a população. Aqui eu deixo esse meu esclarecimento sobre a sessão de hoje. O mais, a satisfação que nós devemos é a população napolitana que acompanha o nosso trabalho e que tem muitas vezes nos procurado para apresentar algumas denúncias e cobrar do executivo que resolva os problemas que venham a aparecer no município de Eunápolis. No mais, meu muito obrigado, fique com Deus e até a próxima oportunidade.